Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando o podcast Rádio Ciência Popularização da Pesquisa na região do Alto Solimões, criado para difundir, atualizar e informar a sociedade da região sobre pesquisa, ciência, tecnologia e inovação. Eu sou Kátia Franco e neste episódio vamos falar sobre as atividades de pesquisa desenvolvidas pelo Núcleo de Estudos Socioambientais da Amazônia, NESAM, coordenado pelo professor Dr. Pedro Raposo, da Universidade do Estado do Amazonas. O professor Pedro Raposo é o nosso convidado de hoje, ele que é graduado em Ciências Sociais, mestre em Sociologia e doutor em Sociologia e Políticas Sociais. Professor da Universidade do Estado do Amazonas, campus Tabatinga, residente e atuante há 12 anos na nossa tríplice fronteira do Alto Solimões. Seja muito bem-vindo, professor Pedro Raposo. O que é o Núcleo de Estudos Socioambientais da Amazônia, NESAM, e há quanto tempo atua? Olá, Kátia. Olá a todos os nossos ouvintes. Obrigado pela oportunidade. O NESAM é o Núcleo de Estudos Socioambientais da Amazônia, né? Ele está atuando, a gente atua desde 2015, tem como missão construir diálogos e conhecimentos, né, a partir da realidade socioambiental amazônica, sobretudo dentro desse contexto de tríplice fronteira. A gente tem como uma visão de grupo de pesquisa que articula as instituições de ensino superior da região, se tornar um grupo, né, de excelência no campo do ensino, da pesquisa, da extensão, na região do Alto Solimões, e também como referência para políticas públicas governamentais. E a gente tem como valor a autogestão democrática, a ética no ensino, na pesquisa e na extensão, o respeito, né, o reconhecimento aos saberes dos povos e comunidades tradicionais amazônicas. O senhor poderia nos descrever o perfil de professores e pesquisadores que atuam no NESAM? Nós temos um perfil muito interdisciplinar de pesquisadores, de professores, de estudantes, né? O NESAM ele é resultado dessa articulação das instituições locais, da Universidade do Estado do Amazonas, da Universidade Federal do Amazonas e também do Instituto Federal do IFAM, né? Nós somos professores de áreas das ciências humanas, das ciências biológicas e exatas, da biologia, da geografia, da antropologia, da sociologia, da matemática, da física também. Então, essa perspectiva interdisciplinar tem permitido com que o NESAM pudesse atuar produzindo informações e pensando que essas informações podem gerar políticas públicas, políticas governamentais, a partir de inúmeras áreas temáticas de investigação, pensando, de fato, a nossa realidade da tríplice fronteira. Entendido. Quais as linhas de pesquisa, professor, e a atuação, claro, dos professores e pesquisadores que compõem o NESAM? Atualmente, nós temos 5 linhas de pesquisa, né? Os professores que compõem, os professores, os pesquisadores e os nossos alunos que compõem o NESAM, eles atuam e estão dentro desse contexto associado a essas linhas de pesquisa. Primeira linha de pesquisa de investigação intitulada Culturas, Religião e Representações Socioespaciais. Nós temos professores que estão ligados a essa perspectiva, investigando e pensando um pouco da realidade de fronteira a partir, né, dessa temática. Nós temos uma segunda linha de investigação de temas de pesquisa que tratam sobre Estado, territorialidades e conflitos socioambientais na Amazônia, pensando de maneira particular os nossos territórios e as questões socioambientais que envolvem, por exemplo, povos e comunidades tradicionais, sobretudo povos indígenas. Nós temos uma terceira linha também que envolve a dimensão da agrobiodiversidade e a gestão dos recursos de bens comuns, que trata exatamente dessa relação de manejo, de uso do território, dos recursos naturais que são compartilhados entre os povos e as comunidades tradicionais dentro desse território. A nossa quarta linha de pesquisa e de investigação que agregam os professores está ligado aí aos povos indígenas e às sociedades amazônicas transfronteiriças, que vem tratar exatamente dessa dinâmica das relações socioespaciais, políticas e ambientais estabelecidas dentro desse contexto. E, por último, a quinta linha de pesquisa, de investigação, é intitulada Paisagem, História e Saberes Socioambientais, né, que tem como objetivo compreender melhor a dinâmica das mudanças na paisagem e também, dentro de um contexto histórico, compreender
né, como esses territórios eles são pensados a partir dos seus moradores, da população, da sociedade local, e como é que a partir disso é possível produzir e compreender informações que levem, né, a um entendimento mais complexo da nossa realidade. Sim. Quais as principais pesquisas, professor Pedro, realizadas atualmente pelo NESAM? Olha, pelo fato de nós termos inúmeros professores no campo de uma perspectiva interdisciplinar, tanto professores da UFAM como professores da UEA e também do IFAM, inúmeros projetos atualmente são tocados, né, sobretudo com financiamentos de fundação, como por exemplo da FAPEAM. Um exemplo disso é a Radiociência, né, coordenada pela professora Tassiana, que também é do NESAM. A gente pode citar como um projeto de financiamento importante, né, através da FAPEAM, projetos também do CNPq de articulação interinstitucional e internacional, os convênios que a gente tem realizado como universidade, por exemplo, a Universidade Nacional da Colômbia, e particularmente talvez um dos projetos no qual eu tenho mais me dedicado tem a ver exatamente com os diagnósticos socioeconômicos e ambientais de qualificação de informações em territórios indígenas, né? Que é um projeto de investigação que tem permitido caracterizar, né, a partir da construção de uma radiografia socioeconômica, ambiental e territorial, a realidade dos territórios dos povos indígenas desde uma perspectiva socioeconômica, né, tendo um olhar, sobretudo, para algumas demandas e para alguns problemas que a gente tem vivenciado aqui nessa região de fronteira. Quais os resultados, professor, que estão sendo alcançados a partir dos projetos, né, de pesquisa e extensão realizados pelo NESAM? Olha, desde 2015, a partir dos projetos que a gente tem aprovado, né, e desenvolvidos, sobretudo do ponto de vista da produção de informações no campo da pesquisa e também do ponto de vista da extensão, né, que é uma outra perna da universidade que dialoga diretamente com a sociedade, a gente tem, de alguma forma, levado, né, a uma sistematização de informações, a produção de dados, né? A gente acredita que, como universidade, o nosso papel, para além do ensino, da formação, da capacitação de recursos humanos na região, é produzir conhecimento, né? Considerando que esse conhecimento produzido, ele vira um resultado, ele vira um dado, ele pode gerar políticas públicas, pode gerar políticas governamentais no campo da educação, da saúde, da segurança pública, da relação estabelecida da universidade com a sociedade. Então, a gente poderia dizer que esses impactos produzidos, o impacto social, o impacto do trabalho produzido pelo NESAM, através dos seus pesquisadores, através dos professores, tem levado, por exemplo, a melhor capacitação e formação de recursos humanos dos nossos alunos. Hoje nós temos alunos que são pesquisadores do NESAM e, ao mesmo tempo, já estão atuando na pós-graduação, né, como estudantes, e futuramente também em nível de mestrado e futuramente em nível de doutorado. Parte do nosso trabalho, dos resultados que a gente tem publicado e divulgado é retornado, né, em formato de material publicado para as organizações e lideranças, né, da sociedade civil. Esse material também dos dados produzidos por essas pesquisas tem sido devolvidos, por exemplo, para as organizações governamentais, para as instituições públicas, né, que uma hora, né, ou outra utilizam dessas informações para um determinado processo decisório, né, que envolve, por exemplo, uma situação particular no campo da economia, no campo da política ou da segurança pública. Então, a gente tem entendido que o NESAM funciona como uma espécie de inteligência institucional, né, que é resultado dessas várias cabeças, né, professores, pesquisadores da UFAM, da UEA e do IFAM, e que tem permitido, por meio da produção de informações de maneira muito temática, a partir dessas 5 áreas de pesquisa, de investigação, produzir conhecimento. Eu acho que a gente tem um grande desafio, para além dessa perspectiva da produção de conhecimento, é a circulação, é a popularização, né, desse conhecimento, e é o que a gente tem feito, é o que a gente espera que em médio e curto prazo isso tenha um impacto na nossa região, né, do ponto de vista, sobretudo, da popularização do conhecimento científico. Professor Pedro, nós estamos em uma região de tríplice fronteira, onde tem outras universidades também.
o NESAM pode, de certa forma, colaborar ou conseguir dados, informações, onde esses outros professores, pesquisadores podem também trabalhar tendo esses dados, obtendo esses levantamentos? Com certeza. Nós já trabalhamos há 8 anos a partir de uma perspectiva de parceria interinstitucional, né? Por exemplo, nós temos inúmeros convênios, né, com outras universidades, com outros centros de pesquisa. Poderia estar citando aqui, por exemplo, né, a Universidade Nacional da Colômbia, através de grupos de estudos que dialogam e que fazem com que a gente produza coletivamente e também troque informações. O Instituto de Investigação Amazônico peruano também é um exemplo, né? O IAP é um exemplo também dessa articulação dessas parcerias que a gente tem realizado. Para além disso, outras universidades, inclusive dentro do Brasil, fazem parte dessa articulação produzida pelo NESAM, né? Eu poderia estar citando aqui a Universidade Federal do Ceará, Universidade de São Paulo, Universidade de Brasília. E, para além dessas articulações com centros de investigação e instituições de ensino superior, eu penso que cabe destacar também o fato de que a produção dessas informações e do trabalho dos projetos de pesquisa que têm sido realizados, né, por meio do NESAM, tem permitido um diálogo e uma aproximação maior nossa com outras instituições governamentais, instituições públicas brasileiras, né, que, em geral, demandam informações. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem na nossa região de Tríplice Fronteira é a ausência de especialistas e a ausência de uma equipe dentro dessas instituições capacitadas para poder compreender e produzir informações que lidem com as demandas que nós necessitamos. Sim. Então, uma hora ou outra, a universidade, o NESAM, né, esses professores eles são consultados, né, para colaborar junto, por exemplo, ao Ministério Público Federal, junto à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, IBGE, ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, à Polícia Federal, de diversas formas, né? As prefeituras locais também, que é um outro exemplo dessas parcerias. Porque, pensando no principal objetivo que nós temos, dentro desse contexto de produzir informação, é acreditar, né, que essas informações elas podem se concretizar em políticas públicas, em políticas governamentais. Então, a gente entende que a produção de dados leva a essa discussão, né, e possibilita, de alguma forma, com que a gente também encontre, né, as melhores formas de lidar com os nossos desafios. Né? E esses desafios envolvem a formação dos nossos alunos, envolvem também a formação e a capacitação dos nossos pesquisadores e professores. Isso está dentro de inúmeras perspectivas, e sobretudo dessa perspectiva interdisciplinar. Nós temos uma quantidade muito significativa, por exemplo, de alunos indígenas, tanto no IFAM, na UEA e na UFAM, que fazem parte do NESAM. Né? Porque a gente acredita exatamente que essa articulação com a sociedade civil, com as organizações, com a interpretação que a gente procura, né, obter através dos dados, das pesquisas, dos trabalhos de extensão também, permitam com que a gente construa uma radiografia da nossa realidade, né? Essa radiografia socioambiental, política, econômica, e que de alguma forma pode reverberar, né, na melhoria da qualidade de vida, na mudança estrutural de demandas, né, que sejam favoráveis aí ao modo de vida da nossa população transfronteiriça. Professor, e como que essas instituições elas podem ter acesso a esses dados, a essas informações? Então, muito bom lembrar. A gente tem a nossa página, a nossa web página, né, www.nesam.com. Lá dentro da nossa web página nós temos todas as linhas de pesquisas, os objetivos, as ações que são desenvolvidas, atualizadas. A gente tem há 8 anos nós temos realizado diversos eventos, né, workshops, oficinas. Nós temos o Congresso Internacional de Povos Indígenas em Fronteiras da Amazônia, o CIPIF, né, que já vai aí para o seu 3º ano de realização. E todas as nossas atividades, elas estão também nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, né?
é só você procurar a NESAM, Núcleo de Estudos Socioambientais da Amazônia, que você vai encontrar exatamente grande parte das ações, das atividades que a gente tem realizado, né, de maneira conjunta, colaborativa entre as nossas instituições aqui na região de fronteira. Muito obrigada, professor Pedro Raposo, pela ótima entrevista aqui no nosso podcast Rádio Ciência. Muito obrigado, a gente que agradece e fortalece, né, essa divulgação de popularização do conhecimento científico. Um abraço a todos. Acompanhe os episódios do podcast Rádio Ciência na página pactas.org, também no canal do YouTube Rádio Ciência, no Facebook e no Instagram. E o nosso próximo podcast vai abordar o assunto Estudos dos Solos no Alto Solimões. Obrigada pela sua atenção e até o próximo podcast Rádio Ciência.